E, gente, um pedreiro morreu no dia 7 de abril desse ano. Aliás, no dia 29 de abril. 29 de abril desse ano. A situação foi essa aqui, ó. A moto em que ele estava foi encontrada no meio desse matagal e ele desapareceu. E a polícia começou a buscar explicações para o que pudesse ter acontecido. Mas a descoberta da polícia, ao final de um trabalho de investigação, é a de que o rapaz, o pedreiro, que foi assassinado no dia 29 de abril, na verdade tinha sido vítima de tribunal do crime. E as pessoas envolvidas já foram indiciadas pela polícia. Eu trago informações com Bartolomeu Almeida, aqui no Jornal do Piauí. Bartolomeu, boa tarde para você. Mais uma vez, uma boa tarde para você, Joelson Jordani. O nome do pedreiro aí no caso, Joelson, é o Anderson Rodrigues de Souza. Como você falou, foi assassinado no dia 29 de abril aqui na zona sudeste de Teresina. Uma profissão bonita, Joelson, pedreiro, uma profissão digna, mas com o avançar então das investigações, então do inquérito policial que foi presidido pelo delegado Bruno Ursulino, do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, foi concluído de que então o Anderson Rodrigues, na realidade, ele era um faccionado, ou seja, ele era membro de uma facção criminosa, Joelson. E ele então foi pego quando ele participava de uma festa aqui num clube na zona sudeste de Teresina, foi levado para um imóvel, torturado e depois acabou sendo assassinado pelos algozes dele, ou seja, membros de outra facção criminosa. Quem vai trazer mais detalhes a respeito então deste episódio é o delegado Bruno Ursulino, que presidiu o inquérito e concluiu então indiciando 7 pessoas. Vamos acompanhar a fala do delegado. Todos os indivíduos envolvidos já foram indiciados, tanto os menores quanto os maiores de idade. Falta apenas a gente que está capturando ainda um menor de idade, né, em que essas buscas continuam no sentido de localizá-lo, mas de toda forma a gente consegue demonstrar qual a motivação, que foi exatamente essa rixa que existe entre 2 grupos criminosos que atuam ali naquela região. A gente consegue demonstrar que a vítima foi capturada em uma festa que acontecia ali na zona sudeste, foi levada até um endereço que era utilizado para se exercer esse tribunal do crime. Nesse local, verificaram que ele realmente trocava informações com pessoas do grupo rival e lá mesmo decidiram chamar as pessoas que fazem parte do grupo de suspeitos para levarem até um local na rua para estarem o executando. E esse local era uma área limítrofe, onde atua o grupo da vítima. E aí, lá, após ele ser assassinado, os suspeitos saíram proferindo palavras fazendo referência ao seu grupo, né, rival. E aí, então, a gente, diante de todos os elementos de informações, a gente consegue levantar aí tudo isso para a justiça e agora a justiça cumpre aí seu papel. Eles estão presos, a gente sabe que serão julgados e com a quantidade de informação que tem nesse inquérito serão sentenciados. Olha, Joelson, nós gravamos há pouco essa entrevista com o delegado Bruno Ursulino e o delegado falou com detalhes a respeito, então, de todo esse trabalho que foi feito. E o delegado se mostrou surpreso, Joelson, inclusive com o requinte, né, de crueldade em que esses elementos, inclusive, eles se tratam, Joelson, como irmãos. Irmãos é quando um elemento pertence a uma facção criminosa e ele já está consolidado dentro daquela facção criminosa. Eles se tratam como irmãos. Quando o elemento está entrando dentro da facção que ainda não está consolidado, como se fosse um estágio probatório, ele é chamado de companheiro, né? E nesse caso aí, eles trataram de irmãos, se trataram como irmãos, mas acabaram tirando a vida, então, do Anderson Rodrigues no dia 29 de abril deste ano. E nós temos, inclusive, Joel, essa relação aqui dos presos, né, que já foram indiciados, então, pelo delegado Bruno Ursulino. Vamos, então, à relação, vou abrir aqui, ó, a tela aqui do meu celular. Vamos lá, então. É o Guilherme de Paiva Andrade Silva, conhecido como Muriçoca. Foi indiciado ainda o Brau Araújo Nascimento Rocha, o Paulista, o Leandro Barreto e o Matheus Rodrigues da Silva. Esse Matheus aqui, Joelson, ele foi assassinado depois, viu? Ele se envolveu então num assalto aqui em Teresina e acabou sendo assassinado. Joelson, só para atualizar aqui a lista, o delegado Bruno Ursulino fez contato com a nossa equipe agora há pouco, inserindo mais 2 nomes aí dos 7 indiciados, então, a respeito do crime aí contra o Anderson Rodrigues. Surgiu o nome de uma mulher, Joelson, é a Cleide Memória de Araújo. Eu não sei se é Cleide ou se é Clyde, né? É com K-L-A-Y. Eu não sei se a sonoridade aí é Cleide, mas é Clyde, mas o fato é que tem uma mulher envolvida. E tem também o Luiz Felipe Andrade de Oliveira,
E, claro, tem um menor de idade, o G.O., que ainda não se apresentou, não foi apreendido. O delegado espera, então, ter a apreensão dele para encaminhá-lo para um centro de reabilitação de menores. O fato é que o caso está 100% elucidado. Na realidade, trata-se de briga de facções criminosas. O Anderson pertencia a uma facção chamada PCC e os algozes dele pertencem a uma facção chamada Bonde dos 40. Quando o Anderson foi capturado, que foi levado então para o Tribunal do Crime, ele teve, portanto, o celular dele desbloqueado e foi constatado de que ele tinha mensagens alusivas à facção criminosa rival. E nesse momento, então, a morte dele foi decretada, então, pelo Tribunal do Crime. O delegado explicou, inclusive, Joel, que foi realizada uma videoconferência, viu? Impressionante isso, a tecnologia que ele se utiliza. Foi realizada uma videoconferência com outros membros da facção criminosa para que fosse ordenada ou não, né, o assassinato, então, do Anderson Rodrigues, porque eles passam por uma verdadeira votação e aí a maioria vencendo exatamente aquilo que eles vão cumprir o que a maioria decidiu. A maioria decidiu pela execução e o Anderson foi executado, inclusive, no meio da rua, com vários disparos. Volto com você, Joelson Jordani. Muito obrigado, Bartolomeu. Obrigado pelas informações. É absolutamente terrível isso. Lembrando que nós colocamos aí o nome dos maiores de idade. Então você viu aí que são 7 indiciados, mas alguns deles são menores e, portanto, a gente colocou apenas o dos maiores, por isso que não fecha aí os 7 nomes, tá? Alguns a gente preservou em função daquilo que estabelece a legislação.